A noite caiu sobre a fazenda, e a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Sempre soube que aquele lugar tinha uma história estranha, mas nunca imaginei que me sentiria tão inquieto. Os velhos relatos sobre desaparecimentos e sussurros nas colinas ecoavam em minha mente enquanto eu caminhava pelo campo, cercado por sombras. A casa principal estava vazia, exceto pelo som do vento uivando entre as janelas quebradas. Decidi entrar, mesmo sabendo que era um erro. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior coberto de poeira e teias de aranha. O cheiro de madeira podre e mofo invadiu minhas narinas, e uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Caminhando pela sala de estar, encontrei móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Cada passo que eu dava parecia ecoar em um silêncio profundo. As paredes estavam adornadas com retratos desbotados de pessoas que pareciam me observar com olhares tristes. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei explorando. Um barulho vindo do andar de cima chamou minha atenção. Era um som suave, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me impulsionou a subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, aumentando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto escuro. O ar estava pesado e carregado de uma tristeza palpável. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão. No centro do quarto havia uma boneca com olhos vazios que parecia me observar. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As vozes começaram a ecoar em minha mente, murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para o corredor. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto eu lutava contra o pânico crescente. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi uma figura na janela da sala. Uma mulher com um olhar triste e vazio que parecia me observar enquanto eu fugia. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas fazendas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado. Agora, mesmo em casa, não consigo esquecer os sussurros que ecoam na minha mente. A lembrança daquela noite me persegue como uma sombra constante. A fazenda está lá, esperando pela próxima pessoa que ouse entrar em seus recantos escuros e sombrios. A noite estava envolta em um silêncio profundo quando decidi explorar a velha fazenda que havia sido abandonada há anos. Histórias sobre desaparecimentos e eventos estranhos sempre cercaram aquele lugar, mas a curiosidade me levou a atravessar o portão de madeira que rangeu ao ser empurrado. O ar estava frio e carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Assim que entrei, um cheiro forte de mofo e madeira podre invadiu minhas narinas. A luz da minha lanterna iluminava apenas uma fração do caminho à frente, revelando paredes cobertas de sujeira e teias de aranha. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som distante do vento soprando entre as janelas quebradas. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei em frente. Caminhando pela sala de estar, percebi que os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se estivessem esperando por um retorno que nunca aconteceria. As paredes estavam adornadas com retratos antigos de uma família que parecia me observar com olhares tristes. Um dos quadros, uma mulher com olhos vazios, fez meu coração acelerar. Um barulho vindo do andar de cima interrompeu meus pensamentos. Era um som suave,
como se algo estivesse se movendo lentamente. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me impulsionou a subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, intensificando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca e pulsante. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto escuro e empoeirado. O ar estava impregnado de uma tristeza palpável. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão. No centro do quarto havia uma boneca com olhos vazios que parecia me observar. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As vozes começaram a ecoar em minha mente, murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para o corredor. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto eu lutava contra o pânico crescente. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi uma figura na janela da sala. Uma mulher com um olhar triste e vazio que parecia me observar enquanto eu fugia. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas fazendas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado. Agora, mesmo em casa, não consigo esquecer os sussurros que ecoam na minha mente. A lembrança daquela noite me persegue como uma sombra constante. A fazenda está lá, esperando pela próxima pessoa que ouse entrar em seus recantos escuros e sombrios. A noite estava envolta em uma escuridão profunda quando decidi visitar a velha fazenda que ficava nos arredores da cidade. Sempre ouvi histórias sobre os estranhos acontecimentos que cercavam aquele lugar, mas a curiosidade me levou a atravessar o portão de madeira que rangeu ao ser empurrado. O ar estava frio e carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Assim que entrei, um cheiro forte de mofo e madeira podre invadiu minhas narinas. A luz da minha lanterna iluminava apenas uma parte do caminho à frente, revelando paredes cobertas de sujeira e teias de aranha. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo som distante do vento soprando entre as janelas quebradas. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei em frente. Caminhando pela sala de estar, percebi que os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se estivessem esperando por alguém. As paredes estavam adornadas com retratos antigos de uma família que parecia me observar com olhares tristes. Um dos quadros, uma mulher com olhos vazios, fez meu coração acelerar. Um barulho vindo do andar de cima interrompeu meus pensamentos. Era um som suave, como se algo estivesse se movendo lentamente. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me fez subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, intensificando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto escuro e empoeirado. O ar estava impregnado de uma tristeza palpável. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão. No centro do quarto havia uma boneca com olhos vazios que parecia me observar. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As vozes começaram a ecoar em minha mente,
murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para o corredor. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto eu lutava contra o pânico crescente. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi uma figura na janela da sala. Uma mulher com um olhar triste e vazio que parecia me observar enquanto eu fugia. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas fazendas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado. Agora, mesmo em casa, não consigo esquecer os sussurros que ecoam na minha mente. A lembrança daquela noite me persegue como uma sombra constante. A fazenda está lá, esperando pela próxima pessoa que ouse entrar em seus recantos escuros e sombrios. A noite estava envolta em uma escuridão densa quando decidi explorar a velha fazenda que sempre me intrigou. Desde pequeno, ouvia histórias sobre os eventos estranhos que cercavam aquele lugar. Com a coragem de quem ignora o medo, atravessei o portão de madeira que rangeu ao ser empurrado. O ar estava pesado e frio, como se algo estivesse prestes a acontecer. Assim que entrei, um cheiro forte de mofo e madeira podre invadiu minhas narinas. A luz da lanterna iluminava apenas uma fração do caminho à frente, revelando paredes cobertas de sujeira e teias de aranha. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som distante do vento soprando entre as janelas quebradas. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei em frente. Caminhando pela sala de estar, percebi que os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se estivessem esperando por alguém que nunca voltaria. As paredes estavam adornadas com retratos antigos de uma família que parecia me observar com olhares tristes. Um dos quadros, uma mulher com olhos vazios, fez meu coração acelerar. Um barulho vindo do andar de cima interrompeu meus pensamentos. Era um som suave, como se algo estivesse se movendo lentamente. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me fez subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, intensificando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto escuro e empoeirado. O ar estava impregnado de uma tristeza palpável. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão. No centro do quarto havia uma boneca com olhos vazios que parecia me observar. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As vozes começaram a ecoar em minha mente, murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para o corredor. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto eu lutava contra o pânico crescente. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi uma figura na janela da sala. Uma mulher com um olhar triste e vazio que parecia me observar enquanto eu fugia. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas fazendas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado. Agora, mesmo em casa, não consigo esquecer os sussurros que ecoam na minha mente.
A lembrança daquela noite me persegue como uma sombra constante. A fazenda está lá, esperando pela próxima pessoa que ouse entrar em seus recantos escuros e sombrios. A noite estava pesada quando decidi visitar a fazenda que ficava na borda da cidade. Sempre ouvi rumores sobre eventos estranhos que ocorreram ali, mas a curiosidade me puxava para aquele lugar sombrio. Com a lanterna em mãos, atravessei o portão de madeira, que rangia como se estivesse protestando contra minha presença. Assim que entrei, um cheiro forte de mofo e madeira podre invadiu minhas narinas. A luz da lanterna iluminava apenas uma fração do caminho à frente, revelando paredes cobertas de sujeira e teias de aranha. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som do vento uivando entre as janelas quebradas. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei em frente. Caminhando pela sala de estar, percebi que os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se estivessem esperando por alguém que nunca voltaria. As paredes estavam adornadas com retratos antigos de uma família que parecia me observar com olhares tristes. Um dos quadros, uma mulher com olhos vazios, fez meu coração acelerar. Um barulho vindo do andar de cima interrompeu meus pensamentos. Era um som suave, como se algo estivesse se movendo lentamente. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me fez subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, intensificando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto escuro e empoeirado. O ar estava impregnado de uma tristeza palpável. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão. No centro do quarto havia uma boneca com olhos vazios que parecia me observar. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As vozes começaram a ecoar em minha mente, murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para o corredor. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto eu lutava contra o pânico crescente. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi uma figura na janela da sala. Uma mulher com um olhar triste e vazio que parecia me observar enquanto eu fugia. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas fazendas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado. Agora, mesmo em casa, não consigo esquecer os sussurros que ecoam na minha mente. A lembrança daquela noite me persegue como uma sombra constante. A fazenda está lá, esperando pela próxima pessoa que ouse entrar em seus recantos escuros e sombrios. A noite estava envolta em uma escuridão densa quando decidi visitar a fazenda abandonada que sempre me intrigou. Desde criança, ouvia histórias sobre os mistérios que cercavam aquele lugar, onde muitos afirmavam ter visto coisas estranhas. Com a lanterna em mãos, atravessei o portão de madeira, que rangeu como se estivesse protestando contra minha presença. Assim que entrei, um cheiro forte de mofo e terra úmida invadiu minhas narinas. A luz da lanterna iluminava apenas uma fração do caminho à frente, revelando paredes cobertas de sujeira e teias de aranha. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som do vento soprando entre as janelas quebradas. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a curiosidade me empurrava para a frente. Caminhando pela sala de estar, percebi que os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se estivessem esperando por alguém que nunca voltaria. As paredes estavam adornadas com retratos antigos de uma família que parecia me observar com olhares tristes.
Um dos quadros, uma mulher com um olhar vazio, fez meu coração acelerar. Um barulho vindo do andar de cima interrompeu meus pensamentos. Era um som suave, como se algo estivesse se arrastando lentamente pelo chão. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me levou a subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, intensificando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca e tremeluzente. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto escuro e empoeirado. O ar estava impregnado de uma tristeza palpável. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão. No centro do quarto havia uma boneca com olhos vazios que parecia me observar. Um choro distante começou a ecoar na minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar. De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As vozes começaram a ecoar em minha mente, murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para o corredor. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto eu lutava contra o pânico crescente. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi uma figura na janela da sala. Uma mulher com um olhar triste e vazio que parecia me observar enquanto eu fugia. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas fazendas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado. Agora, mesmo em casa, não consigo esquecer os sussurros que ecoam na minha mente. A lembrança daquela noite me persegue como uma sombra constante. A fazenda está lá, esperando pela próxima pessoa que ouse entrar em seus recantos escuros e sombrios. A noite estava fria e envolta em uma escuridão densa quando decidi visitar a velha fazenda que sempre me intrigou. Desde criança, ouvia os sussurros sobre eventos estranhos que ocorreram ali. Com a lanterna na mão, atravessei o portão de madeira, que rangeu como se estivesse protestando contra minha presença. O ar estava pesado, e uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Assim que entrei, um cheiro forte de mofo e terra úmida invadiu minhas narinas. A luz da lanterna iluminava apenas uma fração do caminho à frente, revelando paredes cobertas de sujeira e teias de aranha. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som do vento soprando entre as janelas quebradas. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a curiosidade me empurrava para a frente. Caminhando pela sala de estar, percebi que os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se estivessem esperando por alguém que nunca voltaria. As paredes estavam adornadas com retratos antigos de uma família que parecia me observar com olhares tristes. Um dos quadros, uma mulher com um olhar vazio, fez meu coração acelerar. Um barulho vindo do andar de cima interrompeu meus pensamentos. Era um som suave, como se algo estivesse se arrastando lentamente pelo chão. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade me levou a subir as escadas rangentes. Cada degrau parecia protestar sob meu peso, intensificando a sensação de que não estava sozinho. No corredor do andar superior, as portas estavam fechadas. Uma delas estava entreaberta e emanava uma luz fraca e tremeluzente. Aproximando-me cautelosamente, empurrei a porta e entrei em um quarto escuro e empoeirado. O ar estava impregnado de uma tristeza palpável. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão. No centro do quarto havia uma boneca com olhos vazios que parecia me observar. Um choro distante começou a ecoar em minha mente, crescendo em intensidade até se tornar uma súplica agonizante. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado naquele lugar.
De repente, uma sombra passou rapidamente pela porta aberta. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta desaparecendo no corredor. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As vozes começaram a ecoar em minha mente, murmúrios indistintos que pareciam vir das paredes. Desesperado para escapar daquela casa maldita, corri para o corredor. As sombras pareciam se estender para me agarrar enquanto descia as escadas apressadamente. Ao alcançar o térreo, percebi que a porta da frente estava trancada com uma força invisível. As vozes clamavam por liberdade enquanto eu lutava contra o pânico crescente. Com todas as minhas forças, empurrei um dos móveis contra a porta na esperança de abri-la. O impacto fez as paredes tremerem e as luzes piscarem intensamente antes de apagar completamente novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, apenas os ecos das vozes permaneciam. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi uma figura na janela da sala. Uma mulher com um olhar triste e vazio que parecia me observar enquanto eu fugia. Naquela noite fatídica, aprendi que algumas fazendas guardam segredos profundos, segredos que deveriam permanecer enterrados no passado. Agora, mesmo em casa, não consigo esquecer os sussurros que ecoam na minha mente. A lembrança daquela noite me persegue como uma sombra constante. A fazenda está lá, esperando pela próxima pessoa que ouse entrar em seus recantos escuros e sombrios.